no tratamento e acredito que no próximo domingo já estará conosco. Tá bom? Então, é isso. Nós iremos, neste momento, fazer a leitura do texto. Logo após, iremos orar ao Senhor, inclusive pela irmã Cléo. Semana passada, nós iniciamos uma perícope que começou no capítulo 4. A partir do verso 1, nós paramos nela com uma leitura do verso 1 até o verso 5. Na verdade, semana retrasada, semana passada, a gente pegou outra do versículo 6 até o versículo 11. E aí fizemos algumas colocações iniciais, percebemos que o tempo seria curto para fazermos tudo. Na verdade, o tempo até que foi bom. O problema não, a solução, eu diria, para nós não passarmos despercebidos por alguns pontos importantes, a gente decidiu parar às 20 horas e terminar hoje. Então, eu quero que os irmãos se coloquem esta noite no texto, que é 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 11. Conforme eu falei, a gente iniciou essa exposição na semana passada e hoje a gente vai terminar. Só que eu quero fazer a leitura do texto como um todo, porque nós iremos recapitular algumas questões que levantamos aqui. Mais uma vez, 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 11. O texto diz assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que nos concede de estarmos neste momento, neste lugar, em Tua presença, como igreja reunida. Desta forma, a qual tradicionalmente a gente se reúne, e também através dos lares, onde alguns irmãos estão acompanhando aquilo que estamos praticando neste lugar. Nós te pedimos, Pai, que além do culto que estamos aqui te apresentando, aquilo que a Tua palavra nos ensina, nesta noite venha nos auxiliar a vivermos diariamente para Ti. Nós sabemos que somos bombardeados por questões que são alheias à nossa vontade todos os dias e que de alguma forma prejudicam o crescimento espiritual que deveríamos ter. Porém, Pai, essa não é a única luta que enfrentamos ou temos que enfrentar diariamente. As lutas piores são aquelas que nós travamos contra nós mesmos, porque somos os nossos piores inimigos. São as nossas tendências pecaminosas que nos fazem pecar e nos afastam de Ti. Eu te peço que a Tua palavra venha fazer com que a cada dia nós possamos olhar para nós mesmos como os principais pecadores, conforme o próprio apóstolo Paulo chega a observar em um determinado momento de sua vida e ministério. Que a Tua palavra faça aquilo que ela precisa fazer em nossas vidas, que ela nos amordace a cada dia, para que o leão que está dentro de nós, que é louco por comer carne, possa a cada dia ser domado pelo Senhor. Nós te pedimos que nesse processo, tanto o Teu Santo Espírito quanto a Tua palavra opere em nosso viver. Nosso Deus e Pai, nós estamos enfrentando esse momento de pandemia e, como todos sabem, muitas famílias ficaram desamparadas por conta de terem perdido algum ente querido, principalmente as que perderam os principais provedores de seus lares. Nosso Deus, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, porque algumas dessas pessoas continuam firmes, alguns deles são os nossos irmãos, que continuam firmes
seguindo as suas vidas e crendo no Senhor, acreditando que Tu tens o controle sobre as suas vidas. Eu te peço, Pai, que a cada dia eles possam olhar para Ti como aquele que pode prover todas as coisas, e que mesmo em meio às lutas que têm travado, uma fé sobrenatural surja sempre em seus corações, para que eles continuem tendo forças para continuarem a luta que devemos travar até o fim de nossa estadia neste mundo. Nosso Deus e Pai, que a certeza do reencontro venha sempre fazer com que os teus servos tenham esperança e sejam curados de suas enfermidades, principalmente as emocionais que surgem com a perda de um ente querido. Nosso Deus e Pai, queremos também colocar em Tuas mãos a vida daqueles que porventura estão neste momento num leito de hospital, como por exemplo a sobrinha da irmã Leia, dentre outras pessoas que as suas igrejas, o contexto familiar tem clamado ao Senhor, inclusive tem pedido para que outras pessoas intercedam em nome de nosso Senhor Jesus Cristo por suas vidas. Nós sabemos que Tu tens o controle da vida e da morte, por isso nós apresentamos essas pessoas, até mesmo aquelas que nós não conhecemos, que servos Teus neste momento estão fazendo corrente de oração para que um milagre aconteça. Nós sempre temos lembrado aqui que Tu deste a capacidade aos seres humanos, aos homens, para que assim desenvolvam uma medicina cada dia mais avançada para resolver os problemas dos homens. E chega um momento em que nós oramos pela Tua providência, para que Tu esteja colocando médicos capacitados para estarem medicando aqueles que nós temos colocado diante de Tua presença. Mas existem momentos que só um milagre, a capacidade humana, infelizmente, está aquém de algumas doenças ou de alguns estágios avançados de algumas doenças. Por isso nós colocamos em Tuas mãos, porque entendemos que quando há alguma coisa a se fazer, Tu sempre tem feito com que a Tua providência haja e pessoas capacitadas se levantem para medicar aqueles que Tu queres que vivam ainda. Nós glorificamos ao Senhor, porque quando foge da capacidade humana, o Senhor ainda faz milagre, nós cremos nisso. Eu sei que existem pessoas que estão doentes e que precisam de Tua providência, por isso nós clamamos que ela aconteça e que o Teu nome seja glorificado, principalmente na vida dos incrédulos, que porventura estão envolvidos nesse meio. Aqueles que precisam de um milagre, nós também clamamos, para que o Teu poder sobrenatural cure aqueles que precisam de Ti, principalmente, Senhor, aqueles que Tu tens ainda algo a fazer através de suas vidas neste mundo. Nós confiamos em Ti, nós não temos, na verdade, nenhuma autoridade para estarmos diante de Ti te pedindo alguma coisa, qualquer coisa que seja, mas contamos com a Tua graça e misericórdia, que a Tua palavra diz que é disponibilizada a nós. É o que nós colocamos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Nós queremos também colocar a Tua filha, a irmã Cléo, que há muito tem sofrido de algumas patologias, e uma delas, infelizmente, afetou a sua vida esses dias e impossibilitou a sua vinda a este local nesta noite. Nós Te pedimos que esteja agindo através dos remédios que ela tem usado, agindo através dos médicos que têm auxiliado a Tua filha nesse processo. Nós acreditamos, Pai, que algumas doenças para os homens não têm cura, mas nós acreditamos que não há nada que seja tão grande para o Senhor. Por isso nós a colocamos em Tuas mãos, para que o Teu poder haja de uma forma grandiosa em sua vida, para que o Teu nome seja glorificado. Se a cura, Senhor, é aquilo que Tu queres de uma vez por todas, nós cremos que Tu podes fazer isso. Mas também, se não for, nós acreditamos que Tu levanta pessoas para que, mesmo sofrendo com algumas doenças,
nós como seres humanos, e principalmente a tua filha que nós temos colocado diante de ti, possa ter uma vida tranquila neste mundo enquanto viver. Que todos os males que sofremos neste mundo sempre venham nos lembrar de que eles acontecem porque um dia o pecado entrou no mundo. Mas, Pai, ao lembrarmos disso, que nós possamos entender também e lembrar que um dia tudo isso vai passar. As doenças que nos afetam hoje, a morte que nós nunca nos acostumamos a conviver com ela, que sempre nos causa tristeza, que tudo isso possamos lembrar que um dia irá passar, ficará no passado, porque o Senhor vai restaurar esta terra e todas as coisas serão novas, e como diz a tua palavra no livro do Apocalipse, chegará o dia em que os nossos olhos serão limpos de todas as lágrimas que foram derramadas neste mundo, que a cada dia isso esteja vivo em nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus nós te agradecemos, amém. Meus irmãos, o texto está diante de nós, conforme eu falei para vocês, nós iniciamos essa exposição semana passada, e lembrei a vocês que o capítulo 1 inicia falando sobre aquilo que iria acontecer nos últimos tempos. Disse aqui que os últimos tempos iniciaram com a vinda de Cristo ao mundo. Então, algumas dessas coisas que o apóstolo Paulo disse a Timóteo que iriam acontecer, aconteceram logo no primeiro século. Timóteo ainda viu algumas delas e estava vendo algumas delas lá na igreja que ele pastoreava. Então, do versículo 1 até o versículo 5, Paulo disse, ou destacou algumas dessas questões. E aí falamos para os irmãos que do versículo 6 em diante, Paulo destacou um ponto que era fundamental. Afinal de contas, isso acontecerá nos últimos dias. E como a igreja deve se comportar? Paulo escreve ao líder Timóteo, que era o líder daquela igreja, para dizer como o líder cristão deveria se comportar diante de um ambiente de apostasia. É claro que ele está escrevendo a Timóteo, e Timóteo iria, de alguma forma, ensinar a igreja de como a igreja iria se comportar no momento de apostasia. Logo, a gente acredita que o texto tem a ver com todos nós. Falamos aqui para os irmãos que o tema que nós demos, a ideia que esse texto nos transmite é o comportamento do líder cristão em tempos de apostasia. Tá bom? E aí fizemos destaque sobre isso. O primeiro deles foi no versículo 6, nós falamos que sobre essa ideia de o comportamento do líder cristão em tempos de apostasia, e dissemos que o seu comportamento deve ser transmitir fielmente as verdades bíblicas. Então, Paulo diz para Timóteo o seguinte, que nos últimos tempos o mundo entraria em um colapso espiritual, mas principalmente a igreja, que é a ideia que o texto está falando aqui. E aí diz para vocês, Timóteo poderia perguntar, como é que eu irei agir diante de um mundo assim? Ou nós poderíamos nos perguntar, como é que nós vamos agir em um mundo apóstata? Paulo responde que mesmo que o mundo esteja em apostasia, mesmo que algumas pessoas se afastem do Senhor, nós precisamos continuar transmitindo fielmente as verdades bíblicas. Não cabe a nós, por exemplo, ver uma pessoa que está apostatando de sua fé e nós fazermos algum discurso ou modificarmos alguma questão na igreja para que essa pessoa retorne ao seio da igreja, como alguns indivíduos ou algumas denominações às vezes acabam fazendo. Um exemplo, no passado a gente vai perceber que boa parte das juventudes que viveram não precisavam de tantas coisas para se manterem diante de Deus. A principal delas era justamente a conversão. Só que chegou-se a um momento para que o jovem que está na igreja não se afaste da fé cristã, começaram a se transmitir ou fazer algumas questões, eu diria que Spurgeon vai dizer que aparar doutrinas, inclusive ele vai utilizar o termo de que a gente não consegue aparar doutrinas, mas infelizmente tem algumas pessoas que têm feito algum tipo de malabarismo e têm tentado aparar algumas doutrinas, para poder de alguma forma transformar a igreja mais atrativa. Alguns desses indivíduos fazem isso para atrair
a juventude, outros fazem isso para atrair qualquer tipo de pessoa. Porém, quando nós olhamos para as Escrituras, e quando ela nos fala que nos finais dos tempos alguns indivíduos apostatariam da fé, a Bíblia diz que nós, quando essas pessoas estiverem fazendo isso, nós precisamos continuar transmitindo fielmente as verdades bíblicas. E eu acrescentaria, nós precisamos continuar vivendo as verdades bíblicas da forma como elas foram reveladas a nós. O segundo destaque que fizemos foi o que está escrito no texto. Paulo diz: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Literalmente eu disse para os irmãos, mas os mitos profanos típicos de velhas caducas. Paulo diz para Timóteo que rejeitasse. Disse que nesse ambiente de apostasia, o comportamento do líder cristão deve ser rejeitar veementemente os falsos ensinos. Além de transmitir fielmente as verdades bíblicas, ele tem a responsabilidade de rejeitar veementemente os falsos ensinos que tentam penetrar o seio da igreja. Infelizmente, tem acontecido isso ao longo da história e continua acontecendo em nosso meio. E uma das grandes ondas que eu diria para os irmãos é o liberalismo teológico, que tem se apresentado principalmente desde o século XVIII, na figura de um cidadão chamado Friedrich Schleiermacher, e dentre outros, Rudolf Bultmann, foram transmitindo isso. Hoje ele tem se apresentado de uma forma, em um cristianismo chamado cristianismo progressista. E infelizmente algumas pessoas têm apostatado da fé por causa da questão do liberalismo teológico, onde um dos fundamentos é que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém. Então, se contém a palavra de Deus, algumas coisas foram escritas e tiveram grandes influências humanas. E se tiveram influências humanas, elas têm muito a ver com o contexto em que foram escritas essas passagens. Por isso, nós precisamos adaptá-las ao nosso contexto. O liberalismo, de alguma forma, atua, ou tem atuado nesse sentido. E, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas fracassando na fé por conta desse tipo de ideia, ou por conta de que tem abraçado esse tipo de ideia. Então, diante de tudo isso, Paulo vai dizer que, além de transmitir fielmente, nós precisamos rejeitar fábulas, rejeitar aquilo que as pessoas inventam sobre o cristianismo, que não são verdades, eu diria, verdades verdadeiras. E aí paramos nesta parte aqui, sobre o comportamento do líder cristão, em tempo de apostasia. Deve ser manter a vida espiritual em forma. O texto diz: exercite-se na piedade, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Então Paulo diz para Timóteo: continue transmitindo fielmente as Sagradas Escrituras ou as verdades bíblicas, rejeite aquilo que não presta, aquilo que os indivíduos têm tentado colocar na igreja como o Evangelho, mas não esqueça de cuidar da sua própria vida. Esse é um grande problema que nós temos enfrentado. Algumas pessoas têm uma fé genuína, eu diria, inclusive base bíblica para manter a fé, têm rejeitado um cristianismo que não é bíblico, mas às vezes estão tão misturadas nisso que esquecem da própria vida e não cuidam da própria vida. Paulo diz para Timóteo, em meio a tudo isso, não esqueça de cuidar da tua própria espiritualidade. Então é importante nós pensarmos nós estamos em uma batalha espiritual, ela é travada entre nós mesmos, contra Satanás e contra o nosso próprio ser pecaminoso, mas quando às vezes nós tentamos, ou estamos em uma batalha mais exterior contra determinados posicionamentos ou indivíduos, temos a tendência de achar que esse lado, ou essa parte pessoal pode ficar para lá,
já que nós estamos cuidando de outras verdades. Não existe no meio espiritual ou no meio cristão uma guerra que possa ser travada de uma forma, eu diria que bem fundamentada ou vitoriosa, se nós mesmos não cuidamos de nossa espiritualidade. E aí Paulo vai e escreve a Timóteo dessa forma: o seu comportamento em meio ao momento de apostasia é manter a sua vida espiritual em forma. E aí ele utiliza o termo exercitar, que é praticar a piedade de forma constante. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Eu já disse aqui e repito, no Novo Testamento a palavra piedade não tem a ver com olhar para uma pessoa e ficar, eu diria que compadecido pelo seu problema. Diríamos assim, você vai passando em um sinal e ali você vê uma pessoa com uma criança de colo pedindo dinheiro, e aí você olha para aquela pessoa e você tem um ar de piedade, um sentimento de piedade por aquela pessoa. Não é esse o sentido. A piedade, já disse, no Novo Testamento não tem a ver com misericórdia ou com olhar para alguém que está passando por uma dificuldade e a gente sentir pelo problema dela. A ideia de piedade na Bíblia é se devotar inteiramente a Deus, se referia ao indivíduo que se devotava de uma forma completa à adoração de seu Deus. Então, quando Paulo diz, exercite-se na piedade, ele está dizendo a Timóteo que Timóteo deve praticar a piedade de forma constante. Ele deve viver a piedade, ele deve viver ou se devotar inteiramente para Deus de forma constante. Como parte da dieta para ter um corpo saudável, Timóteo deveria praticar diariamente a sua devoção para com o seu Deus. Essa afirmativa é muito importante porque ela vai contra, ou vai de encontro, ou até mesmo na contramão daquilo que pensamos ou praticamos como cristãos hoje. Essa simples palavra vai nos dizer que a vida cristã não se resume às nossas reuniões dominicais. Ela precisa ser cultivada diariamente como um exercício. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. E é desse exercício diário que brotará uma fé robusta. Por isso é que eu sempre digo que o momento em que nós estamos aqui hoje, ou estamos domingo de manhã ou domingo à noite, nós estamos prestando culto a Deus. Afinal de contas, todos os momentos nós prestamos culto a Deus. Mas esse é um momento especial. É um momento que vai um pouco além. Além de estarmos reunidos como igreja, exemplificando a comunhão que nós teremos no futuro com Deus, nós estamos aqui para aprendermos a cultuar em casa, no serviço, onde quer que nós vamos estar. Então precisamos entender, e a gente lembra, esse texto aqui vem corroborar com essa ideia: exercite-se na piedade, ou se devote como um exercício físico, de uma forma completa e diariamente a Deus, mesmo que o mundo esteja caindo em apostasia. Nós como cristãos precisamos continuar firmes, cuidarmos de nossas próprias vidas. Nós não podemos lutar fielmente por ensinar as Escrituras, nós não podemos rejeitar aquilo que as pessoas têm falado sobre as Escrituras, sem cuidar de nossas próprias vidas, do nosso próprio viver diário. Timóteo deveria ser assim, e agir assim, porque ele tinha que ser o modelo para a igreja que ele ensinava. Exercitar a piedade não é apenas um papel da liderança da igreja, é da própria igreja, e Timóteo deveria ser assim, porque ele iria ensinar a igreja a ser dessa forma. Quando Paulo diz que o exercício corporal é de pouco proveito, é possível que Paulo não estivesse se referindo aos exercícios dos lutadores. Às vezes a gente olha para o texto e percebe que Paulo está em um contexto influenciado pela cultura grega, e aí a gente pensa aqui que ele esteja se referindo aos exercícios dos lutadores gregos. Há
essa ideia, mas é bem provável que Paulo esteja se referindo ao comportamento dos ascetas. Esses ascetas seguiam dietas que para eles eram dietas espirituais. Por exemplo, eles proibiam o casamento principalmente por causa da figura do desejo sexual entre homem e mulher, então para eles isso era pecado. Outros pecavam até a exaustão do corpo para mortificar a carne. Então, digamos assim, se o cara tinha tendência de beber, os ascetas diziam, para ele ter uma dieta totalmente restrita, eu diria que até mesmo não passasse nem de longe na frente de um comércio que vendesse, que ele corresse de uma forma bem ascética do seu vício. E já outros, por outro lado, diziam, beba até você ficar exausto, consuma aquilo que te faz pecar. O asceticismo tinha esse tipo de ideia. Paulo diz que isso não possui valor espiritual. O que possui valor espiritual é cultivar um relacionamento diário com Deus. O que faz com que nós vençamos as lutas espirituais que travamos, não é o fato de nós corrermos do pecado, não é o fato de nós corrermos para o pecado para pecarmos até a exaustão. O que faz com que nós tenhamos uma vitória espiritual sobre o pecado é nos aproximarmos de Deus a cada dia. É provável que vocês já tenham visto alguns livros, principalmente livros de autoajuda, sobre chaves para o crescimento espiritual. Eu não me lembro se eu já li algum. Alguns indivíduos escrevem como ter uma vida vitoriosa espiritualmente. Se você já leu algum desses livros e não encontra a base fundamental, ou como base fundamental, o viver piedosamente diante de Deus, ou cultivar diariamente um relacionamento profundo com Deus, pode tocar fogo no livro e jogar fora. Ou jogue fora e toque fogo depois, para que inclusive outra pessoa não pegue, porque pode ser maléfico à espiritualidade de alguém. Paulo diz para Timóteo, olha, o mundo vai ser desse jeito no final, e à medida em que ele for se aproximando do final, ele vai ser mais apóstata, mas você precisa se posicionar. O primeiro passo é, continue ensinando fielmente as Sagradas Escrituras, continue rejeitando fielmente aquilo que não é, ou que não são as Escrituras. Cuide da tua própria vida nesse processo como algo que é fundamental. E cuidar da própria vida espiritual é se aproximar de Deus. Eu não tenho como defender doutrinas cristãs se eu não estou próximo de Deus. Se eu só defendo a boa doutrina e não me aproximo de Deus, eu estou vivendo atrás de uma máscara. E essa, eu diria para os irmãos que é uma luta diária daquele que ensina as Escrituras. Eu não diria que é apenas do pastor, mas daquele que ensina as Escrituras, daquele simples homem que chega com o seu amigo e ensina as Escrituras para ele. Começa do pastor até aquele simples homem, ou aquela simples mulher, ou aquele simples jovem, criança ou adolescente que ensina as Escrituras. Nós precisamos ter um cuidado tremendo de não defendermos fielmente as Escrituras, de não rejeitarmos fielmente aquilo que não presta, que tem ensinado sobre as Escrituras, e esquecermos de cultivarmos um relacionamento com Deus. Paulo diz isso a Timóteo, tenha cuidado nesse momento, não apenas defenda, não apenas rejeite o que não presta, se aproxime de Deus, se aproxime de Deus. Então Paulo encerra esta parte com o versículo 9, dizendo que o seu ensino é verdadeiro e merece atenção, ou recepção de Timóteo, e consequentemente de todos nós. E por último, temos aqui diante de nós
O seu comportamento deve ser ter Deus como fonte de ânimo. Isso é muito bem colocado e muito importante, porque quando você está vivendo em um ambiente onde a cada dia que passa você parece ser a minoria que defende um posicionamento correto, é muito desanimador. Não deveria, mas é. Um exemplo disso é o próprio Timóteo. Se você for ler 2 Timóteo, vai perceber isso de uma forma muito clara. 2 Timóteo é um livro, uma carta que foi escrita a Timóteo para, de alguma forma, restaurar a sua fé. Ele estava se sentindo só, estava se sentindo desanimado, ele estava se sentindo só no sentido de que ele praticamente era o único que estava defendendo um cristianismo genuíno naquela comunidade cristã. Os apóstolos estavam morrendo e provavelmente os defensores da teologia da prosperidade do primeiro século estavam dizendo a Timóteo: olha, você é tão devoto a esse ensino dos apóstolos e principalmente do apóstolo Paulo, e o que aconteceu com eles? Eles estão sendo mortos. E Timóteo era praticamente o único que tinha um pensamento correto ainda, e ele estava mergulhado em um desânimo profundo. Mas Paulo já havia dito isso na primeira carta, de como é que ele deveria se comportar. Ter Deus como fonte de ânimo, de fato, é muito importante para continuarmos vivos em meio ao mundo apóstata. O texto diz: se trabalharmos e lutamos, se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. Ele tem sido o nosso ânimo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Paulo diz a Timóteo que trabalhava duramente em prol da piedade. Ele trabalhava duramente em prol da piedade. O versículo 10 quer dizer trabalhar duramente, trabalhar até o esgotamento físico. É essa ideia que Paulo está dizendo aqui, ou transmitindo a Timóteo. Usando a linha de ilustração paulina, ficaria da seguinte forma: eu tenho exercitado a minha piedade até a exaustão. Paulo está dizendo para Timóteo que o trabalho prático dele como um ser humano, exercendo o ministério diante de Deus, e até mesmo a sua vida diante de Deus, ele estava buscando até um limite que um ser humano poderia buscar. Ele estava procurando isso, diferentemente daqueles que estavam ensinando aquilo que não era correto, que era contra as Escrituras. Aqueles indivíduos estavam ensinando os próprios seres humanos a lutarem contra os seus pecados. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Eu não sei se já comentei aqui, vou comentar, não vou falar o nome de ninguém, até mesmo para não comprometer quem me disse. Olhem só, um pastor colega meu disse que ele tinha uma jovem na igreja que tinha alguns problemas de ordem sexuais. E aí a mãe da moça chegou lá com ele e disse para ele: olha, pastor, minha filha está passando por isso, e o que eu devo fazer? Ele disse: olha, vai uma psicólogo amigo, chegado à igreja e tudo. Pegou e enviou para lá. Chegando lá, a pessoa foi avaliada pelo psicólogo, e aí esse psicólogo começou a perguntar como é que esse indivíduo ou essa indivídua se sentia melhor, se era quando ela se sentia homem ou quando ela se sentia mulher. Você se sente melhor quando você diz: não, eu sou homem, ou como mulher? Ela disse: quando eu quero ser homem. Ela disse: pois é, você tem que fazer aquilo que você se sente feliz.
Essa é uma das formas que as pessoas têm visto por aí para vencer os seus pecados. E aí o que acontece? Elas fazem isso, não, agora eu sou homem, ou a pessoa diz lá, o homem diz lá, eu sou mulher, eu vou parar de viver, de lutar contra isso, mas é o seguinte, eu vou arrumar uma pessoa que tenha um pensamento semelhante ao meu, mas eu quero mesmo assim servir ao Senhor, e eu quero casar na igreja. Os ascetas não pensavam muito longe disso. Coloque os seus pecados em prática, peque até a exaustão. Outros diziam, fuja disso, como também a igreja incentivou muitos indivíduos a fazerem isso durante a sua história, a oprimi-los até por conta de suas tendências, e não resolveu, porque isso não passa de asceticismo, que é um extremo. Paulo diz, olha Timóteo, viva a piedade de forma diária, o relacionamento, cultive isso, é isso que de fato vai fazer com que você vença o pecado. E o próprio Paulo vai dizer que ele vivia essa piedade até a exaustão. Eu busquei um compromisso com Deus, um relacionamento com Deus, até onde eu pude como ser humano ir. E eu sei que é isso que vai fazer com que eu vença o pecado. Eu tenho doado todas as minhas forças, ou a minha vida, por aquele que morreu por mim, Timóteo. É essa a ideia que Paulo está transmitindo. Ele trabalhava arduamente porque colocou a sua esperança continuamente no Deus vivo. O seu olhar estava fixado, Paulo diz, no Deus vivo. Essa afirmação, mais uma vez, contrasta com a imagem que eu já citei aqui da deusa Diana, que estava em Éfeso. Era uma imagem, uma espécie de meteorito que caiu do céu. Inclusive é provável que você ainda encontre alguma alusão no próprio Google Imagens sobre aquilo que eles adoravam em Éfeso. Uma imagem que, embora tivesse caído do céu, era uma imagem sem vida. Paulo está dizendo, o Deus em que eu vivo até a exaustão humana para ter um relacionamento com Ele, é vivo. A forma verbal presente aqui quer dizer que o Deus de Paulo é vivo e pode dar vida no presente e no futuro, porque Ele é bondoso para com todos, Paulo vai dizer. E a palavra Salvador, nesse texto aí, que é soter, na Bíblia tem um sentido muito mais amplo do que nós entendemos hoje. Por exemplo, hoje nós entendemos a palavra soter, ou Salvador, ou até mesmo salvação, apenas de forma espiritual. Só que, principalmente no Antigo Testamento, não tinha esse sentido. Essa salvação, num sentido espiritual, o escatológico. Salvador pode se referir, nesses contextos lá, de Novo e Antigo Testamento, a um rei, ou até mesmo a um juiz de Israel que livrou o povo da opressão de seus inimigos. Então, a palavra era utilizada nesse sentido. Então, salvar aqui significa libertar de um perigo iminente ou opressão, e está ligado a um ato de bondade. Ao que tudo indica, é nesse sentido que Paulo utiliza essa palavra aqui. Deus é bondoso, ele diz, para com todos os homens, livra-os especialmente, apesar dele ser bondoso para com todos, ele livra especialmente os que confiam nele. E o versículo 11 encerra com uma ordem: ordene e transmite essas verdades bíblicas. Quando Paulo diz ordene e transmite essas verdades bíblicas, ele está dizendo que ele deveria ler isso na igreja, ordenar isso na igreja e transmitir. E é justamente por isso que Timóteo colocou em prática que nós estamos aqui hoje para ouvirmos e aplicarmos para as nossas vidas. O mundo encontra-se e continuará encontrando-se em um caos espiritual. Antes de nós olharmos, falei semana passada, para o mundo, nós precisamos olhar para a própria igreja. Um dos sinais sobre o fim era a apostasia daqueles que carregam o nome de cristãos. Diante da apostasia, em que
eu diria que aqueles que são cristãos verdadeiros diminuirão, eles serão um diminuto em meio a tanta apostasia. Paulo diz: nós precisamos continuar defendendo as Escrituras como verdade, nós precisamos rejeitar aquilo que não é as Escrituras, mas não apenas isso, nós precisamos cuidar de nossa vida espiritual. Eu não tenho como ser um defensor da fé cristã se eu mesmo não cuido da fé que existe em mim. E por último, nós precisamos continuar com ânimo. Deus é a nossa fonte de ânimo, e Paulo exemplifica a Timóteo: se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. Então, em meio a tudo isso, nós continuaremos em pé, porque a nossa esperança está nele, aquele que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ele é bondoso para com todos, mas tem um cuidado especial para com os seus, que é a sua igreja. Então aqui nós finalizamos mais uma vez, mais uma exposição bíblica. Semana que vem nós continuaremos a expor esse capítulo. Quero que os irmãos voltem para casa lembrando daquilo que é a ideia central desse texto: o comportamento do líder cristão em tempos de apostasia, fundamentado com as ideias que o próprio Paulo colocou aqui para nós. Meus irmãos, nós iremos orar, encerrando esse momento. Antes de encerrar, os irmãos podem, ou antes de voltar para os seus lares, podem dedicar os seus dízimos e ofertas. Aqueles que estão aqui, o irmão Sérgio já passou e já colocou o gasofilácio na posição. Irmão Sérgio, qualquer coisa vocês podem procurar o irmão Sérgio. Aqueles que estão em casa, têm aí os meios virtuais de contribuir também. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por estarmos mais uma vez neste lugar, por mais uma vez termos a oportunidade de lermos e de meditarmos a Tua palavra. Senhor nosso Deus, uma de minhas lutas é justamente fazer com que a Tua palavra fique clara para aqueles que me ouvem. E eu te peço que a cada dia isso seja colocado em prática. Não adianta de nenhuma forma fazermos um discurso com palavras difíceis, complicadas, ou até mesmo divisões, ou até mesmo ideias complicadas para a Tua igreja, para as Tuas ovelhas. Na verdade, aquilo que está diante de nós precisa ser apresentado como algo que seja apetitoso para os Teus filhos, como algo que seja fácil de todos nós compreendermos. Nós queremos continuar nesse caminho, que a Tua palavra nos ajude a cada dia a andarmos assim. O nosso objetivo nesse culto didático é fazer com que os Teus filhos voltem aos seus lares e possam voltar alimentados pela Tua palavra, e não apenas alimentados pelo texto que foi lido e exposto, mas terem ânimo para compreenderem mais dela, textos próximos ou até mesmo textos mais distantes daquilo que foi dito aqui. Nos desperte, Pai, para um conhecimento profundo da Tua palavra, porque afinal de contas é isso que nos sustenta, e é isso que nos sustentará quando a grande apostasia, a maior de todas, acontecer. Aqueles que estarão firmes, ou que estão cultivando a firmeza com bases sólidas em Tua palavra, ficarão em pé ou continuarão em pé. Mas infelizmente aqueles que não têm construído as suas casas, os seus lares na rocha, que é Cristo, na pessoa da Tua própria palavra que está diante de nós, muitos ficarão pelo caminho. Pai, infelizmente, hoje nós já temos visto, infelizmente, muitas pessoas têm se afastado da fé cristã. A apostasia se manifesta principalmente no fato de pessoas trocarem a fé genuína por demônios, por ensinos influenciados por demônios. Isso já tem acontecido hoje e acontecerá
continuará acontecendo, e nós mesmos que aqui estamos, lendo esse texto, ouvindo esse texto, somos propensos a isso. Eu te peço que nos ajude, para que o dia que essas coisas acontecerem, ou que nós formos tentados pelo diabo a cedermos aquilo que a tua palavra já predisse, nós possamos lembrar das tuas palavras, através do apóstolo Paulo, e dizer não a Satanás. Eu te peço que abençoe os teus filhos que aqui estão, os que estão em seus lares, aqueles que estão aqui, dê um retorno em paz, debaixo dos teus cuidados e proteção aos teus servos. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Meus irmãos, o culto está